Galera, beleza? César aqui do Trial Concurso, dando início aqui mais uma aula de matemática. Agora vamos dar início aqui à nossa aula de teoria dos conjuntos. Introdução à teoria dos conjuntos, né? Um pouco mais básica aqui, não vamos fazer nada aprofundado, mas vamos dar uma pincelada bacana aí no conteúdo, beleza? Chega aí. Olha só. A primeira coisa que a gente tem aqui, né, é as nossas aulas de raciocínio lógico lá atrás, né? Vou precisar que você faça uma recapitulação para poder assistir essa aula, para que faça mais sentido, né? Então, saber quais são os conectivos, como conectar duas proposições, lembra? Aqui a gente vai usar bastante, principalmente quando a gente for estudar a operação entre conjuntos. Beleza? Então aquele, simplesmente se, P ou Q, P e Q, vamos usar aqui. Até com bastante frequência, principalmente o E e o OU, tá? Então, já fica aí também, né, pra você dar uma revisada aí nos conectivos, como eles funcionam. Beleza? Coloquei aí pra dar uma recapitulada, uma lembrada em vocês. Agora, dando início de fato, né, a parte dos conjuntos, a gente precisa estudar 3 elementos aqui. Beleza? A primeira coisa que eu gosto de fazer é a pergunta, né? O que é um conjunto? A gente pergunta para o aluno, perguntei até no presencial, o que é um conjunto? Todo mundo tentou descrever, né? O conjunto, o elemento e a relação de pertinência são três noções que não têm definição. São 3 coisas que não têm conceito, a gente não tem como falar o que são coisas consideradas primitivas, noções primitivas, que não têm definição. Beleza? Então o que é um conjunto? O conjunto é um conjunto, né? Agora, a partir do momento que a gente tenta falar o que é um conjunto, não sei se você parar para pensar, o que é um conjunto de cadeiras, por exemplo, um conjunto de alunos, a gente passa a dar característica a esse cara e não necessariamente dando uma definição a ela. Então são noções aceitas sem definição, como tá aqui, beleza? Relação de pertinência, pessoal, só colocando em evidência aqui, é uma relação de elemento para conjunto, beleza? Então, de elemento para conjunto somente, de conjunto para elemento não existe essa relação de pertinência. Não faz sentido. De conjunto para conjunto também não faz sentido falar de relação de pertinência, isto é, pertencer. Na verdade, então quando eu falo que um conjunto pertence a outro conjunto, isso aí é na verdade, é uma relação que não faz sentido. No princípio lógico, né? A gente teria que usar, então, outro conectivo, né? A gente vai ver mais pra frente que é a ideia de contido, né? De estar contido. Mas deixa isso mais pra frente, beleza? A noção de conjunto é praticamente a mesma que usada na língua comum, né? É um grupo, uma classe, uma coleção de coisas, beleza? A noção matemática, né? Então a gente tem alguns exemplos, por exemplo, conjunto das vogais. Qual seria o conjunto das vogais? A, E, I, O, U, né? Conjunto dos algarismos romanos. I, X, V, C, L, M e assim vai, beleza? Conjunto dos números ímpares positivos. Essa aí é a ideia de a noção matemática de conjunto, né? Então, ó, olha só. Aqui também, né, a gente coloca os elementos, né? A ideia de pertinência entra aqui, né? Por exemplo, A é um elemento do conjunto das vogais. Então, A pertence ao conjunto das vogais. E é um elemento do conjunto das vogais. Então, E pertence ao conjunto das vogais. Por quê? Porque E é elemento do conjunto das vogais. Então, você vê aí que a relação de pertinência é uma relação entre elemento com conjunto. De elemento para conjunto. Beleza? Aqui os mesmos exemplos, tá, pessoal? Só mais exemplos aqui, que se você quiser conferir, vai dar a mesma relação aqui na pertinência entre elemento e conjunto. Beleza? Olha só. Aqui é mais dando uma formalidade ao nosso conhecimento e introduzindo aqui vocês ao que acho que a gente vai usar bastante aqui, que são os diagramas de Euler-Venn. Primeiramente, vamos lá. Como é que a gente nomeia conjunto? Conjunto sempre com letra maiúscula, tá, pessoal? Esse aqui é só um apreço especial, mas... Na prova de vocês vão ter que marcar, não vão ter que escrever nada. É só uma presa especial, mas só para você terem ideia de notação. E os elementos sempre com letra minúscula, certo? E aqui entram os primeiros, né? Os primeiros resquícios, as primeiras ideias aí das letras estranhas da matemática, que na verdade são a nossa linguagem, né? O que é esse E aí, César? É o pertence, é relação de pertinência. Então aqui eu tô falando o quê? Eu tô falando que X pertence ao conjunto A. Então, ó, essa ideia de pertence é elemento para conjunto. O Ezinho é pertence, César. E o Ezinho cortado é o quê? O não pertence, né? Não pertence. Só apagar aqui, ó. Pertence. Então eu tô falando aqui na de cima, esse aqui, X pertence a A. E na de baixo, X não pertence a A. Beleza, César. Peguei. O que é essas bolas aí, César? Bom, aqui é uma ideia a mais. É uma representação ilustrativa de representar os conjuntos, representação de representar, certo? É uma ideia ilustrativa de representar os conjuntos, que é o que? Os diagramas a gente fala, diagrama de Venn, diagrama de Euler-Venn, que seria o quê? Você fecha um círculo aí, né, qualquer forma geométrica, e coloca aí um elemento que pertença, né, vamos supor um conjunto A, e um elemento que pertença a esse conjunto A, ele está dentro do cerco, por exemplo, X pertence a A, X pertence a A. Isso aqui a gente fala, X pertence a A.
Coloca Y, ó. Y. Y pertence a A, Y pertence a A. Essa é uma ideia bastante útil para nós, principalmente quando a gente for fazer exercício de contar. Ah, tantos caras fizeram prova A, tantas pessoas gostam de matemática, tantas pessoas gostam de pão. E sim, não vai fazer mais sentido quando a gente for fazer exercício. Mas essa ideia ilustrativa de representar um conjunto é muito útil. Você vai ver nos exercícios. Mas por enquanto, vem comigo. Descrição de um conjunto. A ideia de descrever um conjunto, ela é fundamental. Por quê? Porque se a gente vai falar de um conjunto, a gente precisa saber o que esse conjunto abriga. Quais são os elementos que estão nesse conjunto e como eles estão nesse conjunto. Beleza? A primeira ideia que a gente usa para descrever um conjunto é citando os elementos. Que é a maneira mais direta, né? Ó, por exemplo, quais são os grupos das vogais, né? Abre chave. Coloca, ó. A, E, I, O, U. Fecha a chave. O que eu fiz? Eu literalmente citei quais são os elementos que pertencem ao conjunto das vogais. Agora, no conjunto dos algarismos romanos, o que eu fiz? Eu citei os elementos que pertencem ao conjunto dos algarismos romanos. No outro, conjunto dos números ímpares positivos. O que o cara fez aqui? Ele citou, literalmente, escreveu, escreveu todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números ímpares e positivos. Essa é a primeira ideia de como escrever um conjunto, né? De como descrever um conjunto. A segunda é por uma propriedade. Eita, César, que bexiga é isso daí? Calma, vai fazer sentido, olha só. A outra ideia é, ao invés de você ter que falar e ficar enumerando, você simplesmente escreve através da propriedade desse cara. Como assim propriedade, César? Olha só, vem comigo. Quando queremos descrever um conjunto A por meio de uma propriedade característica P de seus elementos X, escrevemos A, letra maiúscula, conjunto, é igual. Aí entra, abre chave, né, pessoal? Que nem a gente vai na descrição, só que a gente vai escrever a propriedade. X, o que é X? X é um elemento. Todo elemento de X, quer dizer, todo elemento de A é X e tem propriedade P. Então, só vou colocar no meu conjunto, se quiser fazer o diagrama de Venn, você vai fazer o círculo lá. Só vai colocar lá dentro quem tem a propriedade P. E como assim propriedade P, César? Vamos só ler o que está acontecendo aqui, ó. X, e essa barra é o quê, César? Essa barra vertical. Tá o quê? Beleza? Então, ó, X tá o quê? X tem a propriedade P. César, não entendi. Olha só o primeiro exemplo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, acompanha comigo, ó. X tá o quê? X é estado da região sul do Brasil. Você vê que eu não precisei escrever. Eu sei quais são os estados do sul do Brasil, mas não precisei enunciar, não precisei citar quais são. Eu apenas escrevi qual é a propriedade. Então, por exemplo, Paraná pertence a esse conjunto? Pertence. Rio Grande do Norte pertence a esse conjunto? Não pertence, porque não é um estado da região sul do Brasil. Então essa é outra possibilidade de você enunciar isso, né? Quais são os elementos de um conjunto através de sua propriedade, evidentemente. O segundo caso aqui, também bem tranquilo, x é divisor inteiro de 3. Então, ao invés de escrever quais são os divisores inteiros de 3, o que eu faço? Coloco a propriedade e já está subentendido quais são os elementos, né? Os elementos desse conjunto, né? Vai depender do seu conhecimento, mas fica tranquilo de saber. Mesma coisa aqui no terceiro, x tal que x é inteiro. Não é o caso do nosso matemático, é só a parte de lógica, então não vamos dar tanta atenção a conjuntos numéricos, né? Aqui só a parte de conjuntos no raciocínio lógico. X está entre 0 e 500, você vai literalmente enumerar todos os números de 0 a 500, inclusive esses aí. A ideia de conjunto unitário e conjunto vazio. Os próprios nomes já dizem, né? Conjunto unitário é aquele conjunto que apenas tem um elemento. E o conjunto vazio é aquele que não possui qualquer elemento. É um conjunto vazio, não possui solução. Não possui elemento nenhum. Então, por exemplo, se eu pergunto aqui agora, ó. Aqui já tem os exemplos, vamos lá. Conjuntos divisores de 1, inteiros e positivos. Somente um. O único número que divide 1 é 1. Inteiro e positivo é 1. Então, conjunto unitário. Beleza? Conjunto de estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Só o Rio Grande do Sul. Conjunto unitário. E o conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum. O símbolo usual para o conjunto vazio é esses zero cortado aí, né? Essa é uma representação de indicar o conjunto vazio. Então, por exemplo, ó. Conjunto A, conjunto vazio. Outra, né, menos usual, mas também pode aparecer, é essa. Tá uma chave fechadinha com nada dentro, também é conjunto vazio. Beleza? Uma pegadinha que eu acho difícil cair, mas já aconteceu em algumas provas, é o cara escrever assim, ó. Isso não é conjunto vazio, isso é conjunto unitário. Beleza? Essa é a pegadinha, esse é conjunto unitário. Por quê? Porque esse é um conjunto que tem um elemento. Que elemento? Esse cara aí que é uma letra grega. Beleza? Esse é o elemento aí desse conjunto. Então esse aqui seria um conjunto unitário. Esse daqui, vazio. Esse aqui, vazio. Beleza? Essa é uma pegadinha
Não acho que vai cair na prova de vocês, não. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Conjunto universo. O conjunto universo, ele é uma ideia de pertencer a todos os conjuntos. Então, todo elemento pertence ao conjunto universo. Beleza? Assim você procura soluções reais de uma equação no nosso conjunto universo, que seriam os reais, né? Se a gente fosse dar números, né? Então, o conjunto universo dos números seria o conjunto dos reais, e assim sucessivamente. É mais uma ideia matemática do que uma ideia de lógica, dando principalmente falando, né? Então, não é uma parte que você não deve dar tanta atenção assim. É só uma ideia, né? X pertence a U, tal que X tem uma propriedade de P. U é o conjunto universo, que seria o conjunto de todos os outros conjuntos. Beleza? Beleza. Conjuntos iguais. Isso aqui é uma coisa interessante. O que são conjuntos iguais? Tá nessa leitura aqui, né? Eu vou traduzir essa leitura aqui para vocês, claro. Olha só. Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e reciprocamente, ou seja, ao mesmo tempo, todo elemento de B pertence a A. Acabou. Os dois conjuntos são iguais e os elementos de A pertencem a B e os elementos de B pertencem a A. Olha só. É isso que está escrito exatamente aqui, ó. Olha aqui, ó. A maiúsculo, B maiúsculo, representando conjuntos, são iguais. Olha só a parte de lógica, ó. O que é isso aqui? C e somente C. C e somente C. Esse aqui entra o A de cabeça para baixo, que é o para qualquer, para todo, tá? Não precisa, não precisa se ater tanto a isso aqui, mas esse símbolo aqui significa para todo. Para todo X, X pertencente a A, se somente se, X pertencente a B. Isto é, o A e o B são iguais se e somente se os elementos que pertencem a A, o X que pertence a A, pertencer a B, e se o X que pertencer a B, pertencer a A também. Essa é a ideia de conjuntos iguais. E aqui entra uma ideia também muito legal, ó. César, se eu mudar a ordem dos elementos aqui na forma de citação dos elementos, descrevendo conjuntos através da citação, é outro conjunto? Não, não é outro conjunto, é o mesmo conjunto. Não tem relação de ordem entre elementos. Não tem um elemento que é mais importante que o outro, vai vir primeiro, um é menos importante que o outro, vai vir por segundo. Não. Todos os elementos ali têm a mesma, diga-se de passagem, importância, então a ordem não importa. Tranquilo? Então, inverter a ordem, o conjunto é o mesmo. Beleza? Esses conjuntos são iguais? São iguais. Olha só. Segundo conjunto aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9. Esse aqui são o conjunto dos números ímpares e positivos, né? Inteiro também, evidentemente. Mas não é... Enfim, inteiro, evidentemente. Vamos lá. Esse conjunto aqui é igual a esse conjunto aqui? Sim, por quê? Porque x é inteiro, positivo e ímpar. Acabou, os conjuntos são iguais. Beleza? Aqui entra uma equaçãozinha que também vai dar dois conjuntos iguais, né? O quê? Aqui eu escrevi a propriedade e aqui eu citei. Se você resolver essa equação, você também vai achar que x é igual a 2 e que, enfim, os conjuntos são iguais. Beleza? Tranquilo? Beleza. Aqui um exemplo que não são iguais. Quando que não são iguais? Cara, simplesmente quando os dois não tiverem a mesma quantidade de elementos e os mesmos elementos. Enfim, os mesmos elementos. Não serão os mesmos elementos, serão diferentes. Trocou a ordem, mesmo conjunto, não importa a ordem não. Beleza? Vamos lá. Primeira operação aí dos conjuntos. A reunião dos conjuntos. E aqui começa a entrar um pouco da parte de lógica que tive lá no início do nosso curso. Lembra? Principalmente quando a gente estudou conectivos. Aqui os conectivos vão ser muitíssimo importantes. Olha só. Dados dois conjuntos A e B, chama-se reunião de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Beleza? Então o que seria a união dos conjuntos? Pertence a um ou pertence a outro? Pertence à união. Beleza? Então o que vai acontecer? Vou representar aqui primeiro uma ideia mais prática, uma ideia mais lúdica, e depois vou entrar com uma ideia do diagrama de Venn, que seria uma ideia ilustrativa. Beleza? Uma ideia prática. Pergunto a você. Você é homem ou mulher? Sim, verdadeiro. Você é homem ou mulher? Sim, você é homem ou mulher. Por quê? Você não precisa ser os dois, nem vai ser os dois, não tem como ser os dois. Mas você ser um ou outro, verdadeiro, lembra? V ou F, V? Ah, beleza. Então o que acontece? Se pertence a um dos dois, ou no mínimo um dos dois, pertence à união dos dois. Aí entra aquela ideia do ou. Lá quando a gente estudou tabela verdade, no V ou F fica V, se ao menos um for V fica V, essa é a ideia mesmo. Beleza? E aí, César, entendi essa parte. E a parte do diagrama de Venn? Desenho o diagrama de Venn. Vou dar nome aos bois aqui, quer dizer, os conjuntos. Você entendeu? Beleza? Conjunto A, conjunto B. Por que você desenhou essa interseção aí, César? Só pra gente usar o mesmo desenho na próxima operação, beleza? Olha aqui. Se eu quero saber qual que é a união de A e qual que é a união de B, o que precisa acontecer? Primeiro você pensa no seguinte. Qual que é a ideia de união? Pertence a A ou pertence a B? Então, se pertencer a um dos dois, já é suficiente. Não é verdade, César? É. Por exemplo,
Esse cara aqui, ele pertence a A? Pertence a A. Agora eu vou te perguntar. Ele pertence a A ou B? Pertence a A ou B. Opa, minúsculo, né, velho? Ô, César, ó. César querendo dar pulo errado aqui, ó. Pulando pra trás, ó. O Bzinho aí, pertence a A? Não, não pertence a A. Pertence a B? Pertence a B. Pertence a A ou a B? Pertence. Então ele pertence à união. Mas César, e aqui no meio? Aqui no meio, César, é o quê? Pertence a A? Pertence. Pertence a B? Pertence também. Você vê que é o conjunto ali comum aos dois, né? É uma partezinha comum aos dois, o filetezinho ali. Pertence a A? Pertence a B? Sim. Pertence a A ou a B? Sim. Então o que seria a união dos conjuntos aí, César? Seria tudo? Opa, dei spoiler aqui, ó. Seria tudo então, César? Seria exatamente tudo. O que seria? Todos os elementos que são comuns a A. Quer dizer, comuns não. Que pertencem ou a A ou a B. Beleza? Tranquilo? Aqui embaixo tem algumas propriedades da reunião, mas é um caráter mais técnico, né? Não acredito que seja necessário dar tanta importância a essa parte. O nosso objetivo aqui é mais estudar os diagramas de Venn e também o princípio básico ali de reunião dos conjuntos. Tranquilo? Sabendo disso, vamos entrar a interseção dos conjuntos, que é uma ideia análoga, visto que lembra quando a gente estudou lá os conectivos? Tinha o OU e o E. O OU, na tabela verdade, VF ou FV, já estava V. Agora olha a diferença aqui, ó. Lembra quando eu perguntei pra você, você é homem ou mulher? Sim, você é homem ou mulher. Por quê? Porque você ou é homem ou você é mulher. Agora eu pergunto, você é homem e mulher? Não tem como. Não dá pra ser os dois. Você é homem e mulher? Não dá pra ser os dois. Então o que acontece? É a ideia justamente, né, da negação do ou. Então o que vai acontecer? Quando eu pensava que pertencia a um ou outro, aqui vai ter que pertencer aos dois ao mesmo tempo. É uma ideia de simultaneidade. É uma ideia mais exclusiva. Tranquilo? Então quando a gente vai estudar aqui a parte da interseção, quando a gente vai estudar principalmente na parte do diagrama de Venn, lembra que eu falei que ia usar o desenho? Ó, A, B. Lá eu peguei a união, ou seja, que pertencia a um ao outro, que era tudão. Aqui eu só vou pegar o que pertence aos dois ao mesmo tempo. E quem que pertence aos dois ao mesmo tempo? Vou pensar, ó, se eu pegar o cara que tá aqui, ó, A. O Azinho aí, pertence ao conjunto A? Pertence. Pertence ao conjunto B? Não, não pertence. E eu te pergunto, pertence a A e B? Ou seja, ao mesmo tempo pertence a A e B? Não, não pertence. Beleza. Agora eu venho aqui e pego o Bzinho. Bzinho, pertence a A? Não, não pertence. Bzinho, pertence a B? Pertence. Pertence a A e B simultaneamente? Não, não pertence. E aí eu venho aqui e pego o Czinho. Czinho, pertence a A? Pertence. Czinho, pertence a B? Pertence. Então, Czinho pertence a A e pertence a B? Sim. Então, a parte que a gente chama de interseção entre A e B é essa parte aqui, ó. Que é a interseção B. Pulei aqui, né? Mas o símbolo de união entre conjuntos, né? É um Uzinho. E a na interseção é um Uzinho de cabeça para baixo. Você vê que é bem análogo lá quando a gente estudava os conectivos lógicos entre proposições. O OU era um Vzinho, né? E o E era um Vzinho de cabeça para baixo. Você vê que tá tudo conectado aí. Tranquilo? Vamos para a próxima operação entre conjuntos, então? Bora lá. Primeiro a gente vê conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São conjuntos que têm interseção vazia, né? Então são conjuntos que não têm nenhum elemento em comum, por exemplo. Esses conjuntos são disjuntos. Por quê? Porque não há interseção entre os dois. Isto é, não há elementos que pertencem tanto a A quanto a B simultaneamente. Tranquilo? É uma ideia bem tranquila aí. Tem algumas propriedades de interseção e união que eu imagino que não vai ser tão necessário na vida de vocês no momento do concurso. Caso você queira aprofundar um pouco dos seus estudos de matemática, estão aqui alguns exemplos, algumas propriedades. Tranquilo? Vamos lá. Próxima operação é a diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos ela fica mais tranquila depois que a gente aprende a união e a interseção. Por quê? Porque é só traduzir e fazer algo parecido. Olha só. Diferença entre conjuntos é a seguinte. Dados os dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, por exemplo, se eu faço A, quer dizer, a diferença entre A e B, o que é? É os elementos que pertencem a A, ou seja, X pertence a A e X não pertence a B. Ah, César, explica melhor isso aí. Opa, claro que eu explico. Olha só. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui, ó. Olha aqui pra mim, ó. Aqui no meu exemplo aqui, ó. Eu tenho ABC. E vou fazer a diferença entre ABC e BCDE. Qual que é a ideia? Os elementos que pertencem ao primeiro, mas não pertencem ao segundo. Então o que vai acontecer, ó? A pertence ao primeiro? Sim. Pertence ao segundo? Não. Então ele vai fazer parte do conjunto resultado. B pertence ao primeiro? Pertence.
pertence ao segundo? Pertence também. Então não faz parte do resultado. C, faz parte do primeiro conjunto? Faz. Faz parte do segundo? Não. Então ele não faz parte da nossa solução. A ideia é exatamente essa. Vamos ver o segundo exemplo aqui também, ó. Olha aqui, ó. A, pertence... Eu quero fazer a diferença entre um conjunto da esquerda e um conjunto da direita, né? Olha só, aqui eu enunciei e citei quais são os elementos. A, pertence ao primeiro? Sim. Pertence ao segundo? Não. B, pertence ao primeiro? Pertence ao segundo? Sim, não entra. C, pertence ao primeiro? Sim. Pertence ao segundo? Também. Entra? Não. Então a ideia é essa. Tranquilo? Certo, então o que seria aí, no diagrama de Venn, a diferença entre o conjunto A e o conjunto B? Vamos desenhar aqui, ó. Acho que eu não tenho aqui, ó. Mas eu vou desenhar aqui, ó. Opa. A, B. Lembrando, pessoal, que eu quero o que pertence a A, mas não pertence a B. Vamos lembrar de maneira bem simples aqui, ó. A, B. Pertence a A, não pertence a B. Olha comigo. Aqui, vamos supor que eu tenho o elemento X. Aqui pertence a A? Não, então eu não vou nem entrar na brincadeira. Porque eu quero que pertence a A e não pertence a B. Aí, colocar o X aqui, ó. Pertence a A? Sim. Pertence a B? Também. Então não entra na brincadeira. Agora colocar o X aqui, ó. X pertence a A? Pertence. Pertence a B? Não. Então todo mundo que tiver aqui dentro vai ser pertencente ao conjunto diferença entre A e B. Beleza? Outra coisa aqui, é mais um critério de desencargo de consciência que eu coloquei também. Caso aparecer a diferença de conjuntos com uma barra, vai ser a mesma coisa. Tranquilo? É só uma maneira diferente de falar a mesma coisa. Beleza? Vamos lá. Cardinalidade de conjuntos finitos. A gente não vai precisar usar essas propriedades aqui da maneira como elas estão. A gente vai usar elas dentro do nosso diagrama de Venn. Beleza? E vai fazer sentido e eu vou te explicar quando a gente for usar. O que é a cardinalidade? A relação de cardinalidade é justamente a ideia de você contar quantos elementos você tem em um conjunto. Qualquer que seja o conjunto. Então, cardinalidade, fica aí até para português. Cardinalidade refere-se a contar números cardinais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blá, 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 blá. Cardinalidade, contar. Qual é a cardinalidade de um conjunto? Ou seja, qual é o número de elementos do conjunto? Essa é a ideia. Tem algumas proposições. Você pode se ater a ela, caso queira. Mas é claro que vai fazer muito mais sentido se você fizer isso se apegando justamente ao diagrama de Venn. Que é como eu acho que costuma cair mais nas provas. Beleza? A parte teórica foi essa. Vamos lá nisso aqui aos exercícios? Vem comigo. Primeiro exercício. Sejam os conjuntos A, 0, 1, 2. Ele citou aí os elementos de A. B, 0, 1, 2, 3, 4. Citou também os elementos de B. E C, 0 e 2, a alternativa que representa a relação entre esses conjuntos é, na letra A que a gente tem B, quer dizer, B, né, é igual, né, ou seja, é o mesmo conjunto que diferença entre B e A, união com A. Beleza. Primeira coisa, vamos fazer, ó, a diferença entre B e A. Diferença entre B e A. Ou seja, quais são os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A? Vamos olhar no enunciado, ó. 0 pertence a B? Pertence. Pertence a A? Pertence. Então não quero. Quero só quem pertence a B e não pertence a A. 1 pertence a B? Pertence. Pertence a A? Pertence. Então não quero. Quero que pertence a B e não pertence a A. 2 pertence a B? Pertence. 2 pertence a A? Pertence também. Não quero. Então o que eu quero? Eu quero que pertence a B e não pertence a A. Então 3 e 4. 3 e 4 é o meu elemento. Dito isso, quero fazer a união de 3 e 4 com A. Então vai ser união 3 e 4 com o conjunto A, que vai ser 0, 1, 2. Beleza? César, se eu quero a união, eu quero que pertença a um ou outro. O que isso significa? Significa que você vai juntar todo mundo. Por quê? Porque vai pertencer ou a um ou a outro. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4. E quem que é esse cara? Ele é exatamente o conjunto B. Tranquilo? Deu pra entender? Vamos fazer as outras aqui então? Vamos fazer. Olha a B aqui, por exemplo. A B, ele quer a interseção entre B menos A. B menos A eu já tenho. Eu sei que é o conjunto 3 e 4. Ele quer a interseção desse cara com A. Então, A eu sei que é 0, 1, 2. Beleza? Então, qual que é a interseção entre A e B menos A? O que pertence aos dois ao mesmo tempo? Olha só. 3 pertence a A? Pertence. Pertence a B? Não, então não entra.
4 pertence a A? Pertence. Quer dizer, pertence a B menos A? Pertence a A? Não. Então você vê que não tem elemento. Solução, vazio, não tem. Não tem nenhum, cara. Então por enquanto você vê que a nossa letra A tá corretinha, né? Vamos ver a próxima. As próximas. Letra C. Aquele VA menos C. Vamos já olhar direto já. O que pertence? Já estamos craque nisso. Pertence a A, não pertence a C. O que pertence a A e não pertence a C? 0 pertence aos dois, não entra. 1 pertence a A? Pertence. Pertence a C? Não. 2 pertence a A? Pertence a C? Pertence. Então somente 1. Então A menos C é somente 1. Por quê? Porque somente 1 pertence a A e não pertence a C. E eu quero fazer a união com B. E o B, já vou fazer direto, ó. B, união A com C. Beleza? Ou seja, eu vou juntar tudo. Só que acontece, o B, ele já tem 1. Então não precisa repetir 1. Por quê? Porque ele é elemento uma vez só, é o mesmo elemento, né? Então eu vou fazer a união, ó. Lembrando que o UB aqui, ó, é 0, 1, 2, 3, 4. Fazendo a união vai ficar 0, 1, 2, 3, 4. Não muda nada, né? Então você vê também que não é a letra C. E vai faltar só a letra D para fechar nosso exercício aqui. Ter certeza de que a letra A é a correta. B menos C. O que é B menos C? Já estamos craque, vamos fazer direto. Pertence a B, não pertence a C. O que pertence a B e não pertence a C? 0 pertence aos dois. 1 pertence somente a B. 2 pertence aos dois. 3 e 4 só pertence a B. Então, B menos C... Opa. B menos C vai ser 1, 3 e 4. Beleza? E eu quero a interseção disso com A. Então, a interseção, diferença entre B e C, beleza? É o que pertence aos dois ao mesmo tempo. O que pertence aos dois ao mesmo tempo? Olha só, somente 1, né? Se você olhar ali em cima, somente 1. E ele fala que é o conjunto C, e o conjunto C é o 0 e 2, então também não é. Ficamos aí com a letra A de amor. Beleza? Uma questão aí que pegava um pouco, né? Pega bastante aí a parte da linguagem dos conjuntos. Vamos às próximas aqui, ó. Vamos para a segunda questão aqui. Ela já envolve um pouco de diagrama de Venn com um pouco da linguagem dos conjuntos. Olha só. Dados os três conjuntos A, B e C, utilizando a simbologia de conjuntos, o diagrama a seguir é descrito como... Então você vê que ele tem uma parte cinza aqui e ele quer justamente saber qual que é a leitura, né? A escrita aqui da interseção ou a união dos conjuntos que representa essa parte cinza. Vamos fazer parte a parte? Olha só. Letra A. A interseção com B e interseção com C. O que significa? Significa a parte que pertence aos três ao mesmo tempo. Então onde que vai ser? Aqui pertence aos três ao mesmo tempo? Não. Aqui pertence aos três ao mesmo tempo? Não, somente a um. Aqui, somente a um. Aqui, pertence a A e a B. Aqui, pertence a A e a C. Aqui, pertence a B e a C. E aqui, pertence a A, B e C. Mas somente aqui, ó. Então não é a nossa parte cinzenta. Tranquilo? Beleza. Então não é a letra A. Beleza? Vamos para a próxima. A interseção com B união C. O que seria o B união C, ó? Vamos desenhar esses caras aqui, ó. C, B, A. O que seria a união de B com C? Seria tudo isso aqui, ó. Isso aqui seria B, interseção não, união C. Só que eu quero a interseção disso com A. Ou seja, só a parte que pertence a B união C e A. O que eu faço? Eu tiro tudo que não pertence a A. O que não pertence a A? Toda essa parte aqui, ó. E aqui no meio. E César, o que ficou? Ficou justamente a parte que a gente quer, que é a parte verdinha. Vai a nossa letra B. Tranquilo? Quer ver as outras? Fica de tarefa aí pra você. Tranquilo? Vamos lá. Próxima. Dois conjuntos são considerados iguais se tiverem exatamente os mesmos elementos, independentemente da ordem em que os elementos são listados. Lembra que eu falei, né? Acabou a questão. Trocou a ordem? Fez diferença? Nenhuma. Não tem relação de ordem entre elementos. Os elementos são tão iguais quanto os outros. Um elemento é tão igual quanto o outro. Então, os dois conjuntos considerados iguais se tiverem exatamente os mesmos elementos, independente da ordem em que os elementos são listados, certo. Continuam os mesmos elementos. Beleza? Vamos aqui, então, a uma questão que envolve o diagrama de Venn mais numérico. Olha só.
Uma pesquisa foi realizada com 370 pessoas sobre o uso ou não dos sabões X e Y. Observou-se que 192 usam sabão X, e 142 usam sabão Y. 78 não usam nenhum dos dois sabões. Pode-se concluir que a quantidade de pessoas que usam os sabões é um valor compreendido entre... O que a gente faz? Desenha os diagramas. Pessoas que usam sabão X, pessoas que usam sabão Y. Vou fazer maior esse diagrama aqui, ó. Fica bem mais caprichado. Sabões Y. Qual que é a dica que eu te dou? Começa por onde dá mais problema. Onde dá mais problema? Os caras que usam os dois. Quantos usam os dois? Não faço ideia. Tranquilo? Eu sei que alguém ali vai acabar usando pode acabar usando os dois, não é verdade? Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: não sei quem usa os dois. Chamo de X. Tudo que você não sabe, você chama de X. Beleza? Eu sei que 192 pessoas usam o sabão X. Sabão X. Só que essas pessoas que usam o sabão X, elas também podem usar o sabão Y. Não é verdade? Só que eu quero saber aqui, desse lado aqui do conjuntos, só faz-se uso do sabão X. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os 192 pessoas que usam o sabão X e tirar as pessoas que usam o sabão Y. Por quê? Porque as pessoas que usam o sabão Y ficam ou usam X e Y ou usam somente Y. Que vai ser o caso do outro cara. Vai ser exatamente a mesma coisa. Eu sei que tenho 142 pessoas que usam sabão Y. Mas dessas 142, X pessoas usam os dois sabões. Quantas usam somente o sabão Y? 142 que usam Y, menos as que usam os dois. Tranquilo? Beleza? Acabou, César? Não, ainda não acabou. Por quê? Porque eu tenho gente também que não usa nenhum dos sabões. Ó. Oh, gente fedida, né? Ó, quantas pessoas não usam nenhum dos dois? 78 pessoas. 78 pessoas. E agora, César? Agora, cara, é que se eu somar tudão, tem que dar quanto? 370. 192 menos X, mais 142 menos X, mais 78. Tem que dar quanto isso aqui? Tem que dar 370. Beleza? Ih, sério, dá uma continha isso aí, não? Dá uma continha, mas nada demais não. Ó. Olha só. Menos X mais X, cancela, né? Ficamos aqui então, ó. 370 igual 192 mais 78 mais 142, só fazendo cantinho aqui, ó. 192 mais 142 mais 78. Só fazer aqui, ó. 8 mais 2, 10, mais 2, 12. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, né? Sobe 2. 2, 3, 4, 412 aqui, né? Ficamos então com 412 menos X. Passa subtraindo para o outro lado, ó. Ficamos com menos X igual 370 menos 412. Isso era, vai dar negativo. Multiplica por menos um dos dois lados, ó. Acabou. Ficamos com 412 menos 370. Só fazer essa continha, ó. 412, 370. 2 menos 0, 2. 3, 11. 4, 0, 42. É a nossa resposta. Que está entre 40 e 45. Beleza? Dá umas continhas a mais aí, mas a ideia é justamente essa. Quando você precisar preencher o diagrama de Venn, começa pelo meiuca. Por exemplo, aqui, ó. Se fosse nesse conjunto aqui, ó, tivesse que desenhar o diagrama de Venn, começa aqui pela meiuca, que é a interseção entre os três, e vai subtraindo, né? Aqui no caso você subtrairia quem fez A e C menos X. Aqui, quem fez A e B menos X. Tranquilo? Por quê? Porque eu sei que 192 usaram sabão X. Mas quantas usaram somente o X e quantas usaram somente o... Quer dizer, que usaram X e Y. Deu pra entender? E aí ele pergunta, pode-se concluir que a quantidade de pessoas que usam os dois sabões, ou seja, que usam X e Y, é exatamente o X que dá 42, está entre 40 e 45. Beleza? Essa foi a nossa aula de conjuntos, talvez um pouco mais robusta, talvez um pouco mais pegada, mas com certeza é uma parte muito importante para o seu concurso. Então eu espero que você veja bastante essa aula, tente fazer os exercícios. Se não conseguir, entre em contato comigo, eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!